Obrigado aí pelas informações. Eu quero agora conversar com a nossa Thaís Travessoli. Doutora, deixa eu virar para cá, porque a nossa Thaís Travessoli agora ela vai conversar com a gente, né? Porque foi preso o suspeito de matar um adolescente em 2010. 12 anos depois, na prisão, foi feita, 12 anos depois do crime, foi feita essa prisão, né? Na época, esse homem era namorado da madrasta do adolescente. Relembra a gente dessa história aí, Thaís Travessoli. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao novo cenário, nova casa do nosso Balanço Geral, Thaís. Oi, Jasson, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Satisfação estar com vocês aqui no BG de Casa Nova. Vamos relembrar, assim, quem está assistindo o Balanço Geral. Esse é um caso de muita repercussão. Foi em 2010, Jasson, no mês de outubro. Eu estou falando da morte do Matheus, de 17 anos. O Matheus Oerpes. A mãe já gravou com a gente várias vezes, sempre cobrando explicações das investigações. Esse caso chegou a ter julgamento, viu, no Tribunal do Júri de Curitiba. Foi condenado a 14 anos de prisão o Denis Christian de Pinheiros Leite, 46 anos. Agora ele foi preso, viu? Então ele foi condenado no Tribunal do Júri, chegou na época a ficar preso alguns dias, depois passou a ficar em liberdade até o tempo dos recursos e agora ele foi preso. Vou convidar aqui para conversar ao vivo com a equipe do Balanço Geral o investigador Henrique, que hoje estava junto com a equipe fazendo a prisão, né, Henrique? A gente quer entender mais desse caso. Primeiro, me conte como foi a reação dele na prisão. Nós sabemos que ele era, até então, o namorado da madrasta do Matheus. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde. A reação dele na prisão realmente foi de surpresa, porque a gente acabou localizando ele num endereço que ele não esperava. Então ele já não estava mais na casa do pai, nem na casa que ele tinha alugado. Ele tinha ido para uma outra residência, a qual ninguém sabia. E pelas investigações aqui do 10º Distrito, a gente acabou localizando ele na manhã de hoje, por volta das 5 horas da manhã. O Matheus, vamos explicar para quem está assistindo o Balanço Geral. O Matheus Jasson estava indo para aula de música, menino de 17 anos. Na época, as imagens de câmeras de segurança foram muito importantes para a investigação. Ele estava passando por uma rua, de repente veio um carro, para do lado e alguém dispara 2 vezes contra o Matheus. Foram anos de investigação, viu, Jasson? Inclusive, 4 pessoas foram apontadas aí como suspeitas pela morte do Matheus. Até a madrasta chegou a ser presa, só que depois ela foi liberada. E eu já aproveito aqui para perguntar para o Henrique o seguinte: o que deve acontecer agora? Porque ao longo da investigação, a gente sabe, eu preciso te perguntar isso, o nome da madrasta foi citado várias vezes. Sim, o nome da madrasta foi citado várias vezes, mas a prisão de hoje é a prisão do Denis, né? É uma prisão transitada e julgado. Ele já não tem mais nenhum recurso para fazer com relação à defesa dele. E ele vai agora cumprir os 14 anos de prisão que lhe foi conferido ali pelo Tribunal do Júri. As investigações vão prosseguir na maneira de que a gente tenha mais informações para poder desenrolar isso aí. Ô Jasson, quem está em casa deve estar se perguntando a motivação. Por que mataram esse menino, né? Esse jovem de 17 anos, por que mataram o Matheus? Ao longo dessas investigações, né, 4 pessoas foram apontadas como suspeitas, inclusive levantaram algumas hipóteses relacionadas à madrasta, uma briga com o ex-namorado, né, com o pai do Matheus, que poderia ter motivado uma vingança por parte dela ou até uma briga por herança. Isso foi levantado, sim, ao longo dos anos na investigação. Mas agora, portanto, é a prisão do Denis, namorado da ex-madrasta do Matheus, e que ele foi julgado, foi no Tribunal do Júri, condenado a 14 anos de prisão. Jasson. Ok, Thaís. Ô, doutora Márcia, tem 2 ditados, né? Um que diz assim que a justiça tarda, mas não falha, e tem também outro que diz assim que justiça que tarda não é justiça, né? E agora, que pelo menos a gente está vendo que a prisão aconteceu 12 anos depois, mas aconteceu. Mas vemos que nesse período, né, nós tivemos tanto a ação da polícia no inquérito policial, quanto já a ação da justiça, que agora já transitado em julgado, ou seja, houveram inclusive os recursos que permitiram que ele recorresse em liberdade. Mas ele, ao invés de aproveitar apenas para se defender, também aproveitou para tentar se esconder, né? E agora não tem mais recurso para essa prisão e agora ele vai ter que cumprir, né? Obrigado, Thaís Travessoli. Voltamos a conversar daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral, porque ainda tem muita informação para toda a nossa equipe trazer ainda hoje aqui no nosso BG. Falando nisso, doutora Márcia, queria que a senhora desse uma olhada aqui no telão, aqui, ó. Bota a imagem para mim aqui no telão, Val, meu querido diretor. Aquela imagem